entendimento, crescer no conhecimento e fazer a nossa caminhada de evolução, que é o nosso principal objetivo de ter chegado aqui. Ter chegado aqui para nós foi uma grande escolha, uma escolha muito especial e que a gente precisa viver essa escolha com muita alegria, com muita força e crendo que nós somos filhos de Deus, que nós somos pessoas perfeitas e maravilhosas, porque Deus, essa energia pura, maravilhosa, jamais iria criar algo que fosse imperfeito. Então, tudo que está ao nosso redor é perfeição. Tudo que nós emanamos dos nossos pensamentos é perfeição. Toda a nossa energia é perfeição, porque nós somos seres de luz, nós somos seres iluminados. Só que a gente precisa aprender isso, né? É muito importante que a gente consiga entender e aprender quem realmente nós somos. Se a gente não consegue compreender isso, a gente vai passar por um processo de dificuldades, de agruras nessa vida, que é para ser vivida com bastante alegria, com bastante emoção, com credibilidade em nós mesmos, não é? Então, a gente não pode se permitir nunca, jamais, se colocar abaixo desse padrão grandioso de luz. Né? Nós somos essa energia pura, grandiosa e verdadeira. Mas quando a gente chega aqui, a gente adquire um outro DNA. Como nós já falávamos nos nossos estudos anteriores, né? Nós temos dois DNAs. Nós temos um DNA espiritual e um DNA carnal. E esses dois nós precisamos viver aqui e agora, tá? Então, muitos de nós têm vivido muito só preocupados ou vivenciando só as questões do DNA carnal. E por causa disso, provoca-se vários sofrimentos no próprio corpo, o corpo adoece, né? E a gente precisa andar na procura da cura do nosso corpo. Mas a gente precisa compreender que nós somos esses seres de luz, de uma energia pura, e que nós estamos vivendo uma experiência muito especial aqui no planeta Terra. Vivemos essas experiências em outros lugares, em outros planetas, em outras galáxias. Mas como nós estamos aqui, nessa galáxia, viemos para cá por uma opção, então a gente precisa compreender que aqui é o nosso momento de adquirir várias experiências espirituais para que a gente também evolua dentro dessa materialidade e que também a gente evolua junto com esse planeta e com essa galáxia que nós estamos vivendo, tá? Então, nós estamos aqui para promover toda essa expansão também, em conjunto, porque tudo que está aqui está em expansão dentro desse planeta. E nós somos esse ser que está com consciência, né? Então, a gente precisa abrir o nosso leque do nosso entendimento, abrir o leque do olho da espiritualidade e viver aqui nessa plena alegria, com a consciência de que nós somos uno com Deus. Se a gente não aprender isso, a gente não vai conseguir entender o que é o encontro do eu espiritual, que é o nosso tema de hoje. Então, nós vamos. A nossa dinâmica, Maristela, a gente faz a nossa fala e depois passa para vocês também fazerem a fala de vocês, para que vocês também possam acrescentar e compartilhar, tá? Então, o nosso tema de hoje é o encontro do eu espiritual. Então, como é que isso acontece? Como é que é possível a gente vivenciar o eu espiritual e o eu material aqui, tá? Então, tudo aquilo que nós já temos estudado aqui durante esses anos, a gente tem colocado isso, mas hoje vamos colocar no sentido de que, e agora? Como é que você está? Você já sabe disso? Você já aprendeu isso? Então, como é que nós aprendemos isso? A gente precisa não só aprender de forma racional, mas a gente precisa aprender também com o coração e com a nossa alma. Tá? Como é que a gente se encontra com esse eu espiritual? Será que a gente precisa fazer uma oração?
Será que a gente precisa fazer algo acontecer extraordinariamente para que eu encontre esse espiritual, para que eu encontre esse meu eu espiritual? Será que eu preciso fazer alguns despachos para que eu encontre o meu eu espiritual? O que a gente pensa sobre isso? Como é que a gente enxerga essa pergunta? Como é que a gente enxerga esse eu? Como é que eu me enxergo? Como é que eu me vejo enquanto pessoa? Enquanto pessoa, eu sempre tenho conceitos. Muitas vezes eu nem tenho conceitos sobre mim. E às vezes eu fico barbatando, procurando quem sou eu? Qual é o conceito que eu tenho sobre mim? Então, qual é o conceito que a gente tem sobre nós? Quem eu sou? Então, quando a gente fala isso, nunca a gente está perpassando pelo processo de olhar quem eu sou. Então, eu digo de imediatamente, não, eu sou Vanilda, eu sou filha de José Osório, sou filha de Dona Ivanalba, sou filha, eu trabalho, eu sou psicóloga, eu sou pedagoga, eu sou... Bom, então a gente vai se colocando como se nós estivéssemos dando desculpas para esconder aquilo que realmente a pergunta nos envolve. Né? Então, o encontro com o eu espiritual. Para eu encontrar esse eu espiritual, eu tenho que saber que eu sou um ser também espiritual. Ou sou um ser só espiritual, ou sou um ser carnal procurando um algo superior que eu sinto dentro de mim. Então, são várias questões para que a gente chegue no âmago desse encontro com esse eu espiritual. Então, qual é a pergunta que eu me faço diante dessas questões? Quem eu sou? Como é que eu me vejo? Quando alguém pergunta, eu estou falando com quem? Aí você diz, eu estou falando de tal. Mas a gente nunca diz assim, eu sou um ser de luz. Eu sou uno com Deus. Você já imaginou você chegar numa repartição, quer seja pública ou particular, e você está lá na fila, aí você chega a sua vez, aí o atendente diz assim, quem é você? E a gente respondesse, eu sou energia pura. Você já imaginou a reação desta pessoa? Eu acho que ele diz, como? Senhora, eu estou perguntando, ou senhor, eu estou perguntando quem é o senhor. Eu sou energia pura. Ou então, a outra resposta, eu sou uno com Deus. Ou eu e Deus somos um. Já imaginou? Isso é meio complicado para essa criatura, porque a primeira preocupação que a gente percebe é que a visão de quem nós somos é apenas esse ser de corpo material. E nós não somos isso. Este espaço que está aqui, ele pode lindo, perfeito e maravilhoso, não só eu, porque eu estou vestindo apenas essa roupa. Aqui, né, nesse momento de terra que a gente está encarnado, é a nível de corpo. E esse corpo, ele se junta justamente, essas células que formam o nosso corpo, elas se juntam pela força da gravitacionalidade. Por isso que o corpo está todo grudadinho. As células estão todas grudadinhas, formando o corpo. Esse processo é o processo da força da gravidade, que forma este corpo. Mas, se a gente sair desse processo da gravidade, esse corpo deixa de existir. Então, eu deixo de existir? Não, porque eu não sou o corpo. Eu apenas utilizo esse corpo como meu segundo DNA, que é o DNA carnal, né, para me manifestar. E eu, enquanto essa energia pura, me manifesto aqui através do corpo. Porque esse é o espaço que recebe o corpo, que é o espaço onde ele se manifesta, que é dentro do processo da gravitacionalidade, tá? Então, como é que eu posso encontrar esse meu eu espiritual? Então, essa é uma pergunta quando a gente não sabe realmente com quem nós somos.
E nós somos esses seres de luz, nós somos a energia pura que está condensada aqui. Só que dentre essa energia pura existe um divino. E esse divino está intrinsecamente dentro dessa energia pura. Então, se a energia pura é divina, então eu sou divino. Se essa energia pura é Deus, eu sou Deus. Então, por que que muitas vezes a gente se choca com essa grande verdade? Que quando a gente se encontra com essa verdade, e quando acontece realmente esse encontro do eu espiritual, tá? E isso não é para acontecer daqui a um ano, daqui a 2 anos, ou quando eu for para não sei para onde. Esse momento é de consciência aqui e agora. E a gente precisa viver esse eu divino aqui e agora. Para a gente compreender que a gente é Deus aqui manifestado, é quando acontece esse encontro do eu espiritual. Tá? Então, é muito importante que a gente consiga saber quem realmente nós somos, para que a gente possa viver esse divino aqui e agora. Para que a gente possa viver essa divindade por onde a gente passar a viver. Mas como pode, minha querida, viver isso diante de tantas coisas que acontecem aqui? Mas a gente também precisa compreender outro ponto. Existem duas formas de visualizar aquilo que nós somos: o eu falso e o eu verdadeiro. Então, qual desses a gente quer ser e viver aqui e agora? O eu falso. Então, quem é o eu falso? É tudo aquilo que se manifesta contrário à divindade. É tudo aquilo que eu estou vendo como verdadeiro. Então, tudo que eu vejo é verdadeiro ou é o eu falso? O que é que eu vejo? Qual a diferença de você ser esse ser espiritual, vivendo essa experiência da materialidade, com a consciência de que eu sou um ser divino? É a visão que a gente tem de nós mesmos e a visão que a gente tem do espaço em que a gente está. Quando a gente entende que nós somos um ser divino, que nós somos a manifestação de Deus aqui nesse espaço, então a gente começa a olhar para o nosso redor, viver o nosso redor de forma diferente. Porque através dessa forma de compreender, a gente vai conseguindo entender que tudo que eu penso, ele vai ser um pensamento divino. Então, quando eu penso, se manifesta. Tudo aquilo que eu penso se manifestará com poder e glória. É a grande história do processo da religiosidade, não é? O livro que o pessoal chama de livro sagrado, a Bíblia, quando o mestre Yeshua, que é Jesus, ele dizia: você precisa viver o seu eu espiritual. A mensagem que ele veio nos passar foi essa: vocês precisam viver o eu espiritual. Agora, para viver esse eu espiritual, ter esse encontro com esse eu espiritual, você precisa se desconstruir. Se desconstruir nas crenças, se desconstruir na forma de pensar você e o espaço que nós estamos. Então, encontrar esse eu espiritual, ele perpassa por um desconstruir. Quando a gente se desconstrói das crenças, é aquela história como eu já contei, de alguns filmes épicos. O pessoal estava procurando os templários, vou falar desse, estava procurando os templários, eles estavam num penhasco, né? Eles viviam como se no filme lá, e para chegar até lá, era uma distância muito grande de um penhasco para o outro. E eles, e agora, como é que nós vamos chegar lá? Aí ele disse, o que que diz aí o pergaminho? Diz que eu tenho que ir caminhar e chegar. Disse, mas como é que eu vou sair de um penhasco para outro? Se eu der esse passo, eu vou morrer aqui. Aí, lá dizia que precisava crer. Que desse o passo à frente. Que desconstruísse tudo aquilo que ele estava vendo. Porque o que ele estava vendo não era o real.
que a partir do momento que ele desconstruísse as crenças, ele daria o passo e ele chegaria do outro lado do penhasco. Aí, então, a pessoa diz, vou lá. Então, pela fé, eu vou botar o pé. Quando ele pôs o pé, apareceu a ponte. E assim ele conseguiu atravessar e chegar do outro lado. Então, ter esse encontro com esse eu espiritual, ele perpassa por muitas coisas. E uma dessas coisas é desconstruir as crenças. Né? Nós já falávamos aqui muitas vezes, aqui no grupo, que a importância da gente se desgrudar das crenças religiosas que nós temos para poder enxergar a verdade, para poder conhecer aquela velha frase que todo mundo conhece: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto a gente não desconstruir, a gente não consegue visualizar essa verdade de quem realmente nós somos. Nós somos essa energia pura, vivendo esse momento maravilhoso aqui na materialidade, mas que essa materialidade ela precisa estar munida da divindade que nós somos. Então, assim, aí a gente consegue ter esse encontro com esse eu espiritual. Se eu não conseguir entender que eu tenho esses dois DNAs e que eles precisam estar entrelaçados para que eu viva essa vida aqui da divindade, então eu não consigo encontrar o eu espiritual. Então, esse é um caminho que vem há séculos de pessoas tentando encontrar. Como é que eu encontro o caminho? Uns acham que é pela meditação, outros vai para o caminho de Compostela. São experiências. Tudo isso são experiências para que a gente venha para dentro de nós mesmos. Tá? Então, não existe um encontro. Se a gente quer encontrar, é porque a gente acha que está perdido. Se a gente anda buscando, é porque a gente ainda não está com consciência do fato. Quanto mais a gente procura, menos a gente encontra, se a gente for procurar fora. Então, o encontro com o eu espiritual, ele está dentro de nós. Porque esse ser espiritual somos nós mesmos. Nós é que somos o ser espiritual. Então, encontrar-se com o ser espiritual é encontrar consigo mesmo, é voltar para o nosso original. Nós é que somos os seres espirituais. Nós não só somos seres carnais. Apenas é um DNA para acontecer a manifestação aqui, dentro do sistema solar. Não é? Então, quando a gente passar dessa experiência, nós voltaremos para passar uma outra experiência em outro local. Pode ser uma formação de corpo até diferente, ou pode ser só luz, ou pode ser que estejamos voltando para a nossa mônada. Não é? Pode ter certeza que muitos vieram da mônada, estão vivendo as experiências aqui, e depois retornaremos para a nossa mônada. Tá? Então, esse encontro com esse eu espiritual é olhar para dentro de nós, voltar para dentro de nós. E para isso, a gente precisa saber de várias coisas para desconstruir as crenças, porque senão a gente não vai conseguir se encontrar. A gente vai se encontrar e se deparar diante dos conceitos que nós já temos, diante das informações que nós temos. Então, precisa esvaziar. O que é o esvaziar espiritual que as pessoas colocam tanto? É justamente isso, deixar de crer, deixar de conceitos, ficar sem pensar nos conceitos, naquilo que eu acho, porque nem sempre é o que eu acho. Muitas vezes a gente quer encontrar o que eu acho, o que eu penso, como eu penso, e a gente não vai conseguir encontrar, né? Porque precisa se despir. E se despir é soltar para se encontrar, tá? Então, muito, muito importante que a gente faça essas avaliações.
primeiro ter as nossas respostas, né, de quem a gente é, para poder se encontrar. Então, esse encontro com o eu espiritual, é eu entender que eu sou um eu espiritual. Eu sou esse ser de luz. Eu sou esse ser perfeito. Eu sou esse uno com Deus. Deus só se manifesta aqui através de mim. Só há manifestação divina aqui através de mim, tá? Então, Deus não é algo separado de nós. A espiritualidade, ela muitas vezes é incompreensível para algumas pessoas, porque é difícil de entender por causa das crenças implantadas de séculos e séculos e séculos, né? Que eu sou uma pessoa separada da espiritualidade. Eu que tenho que buscar a espiritualidade. Mas eu não preciso buscar. Quando eu compreendo, quando eu tenho a consciência de quem eu sou, tá? Eu acho um fato bem interessante que tem lá no livro que o pessoal que é considerado o livro sagrado, né? A Bíblia, eu falo muito assim da parte bíblica, porque é o que mais no Ocidente a gente conhece. A gente pouco conhece do Alcorão, né? Porque a gente vivencia mais a questão aqui do Ocidente. A experiência de Moisés, eu acho aquela experiência muito especial. Quando ele diz assim, tem um relato lá, quando ele fala do encontro que Deus se encontra com ele. Olha, eu passei a minha vida inteira sendo o da elite e massacrando o meu próprio povo. Então, quando ele tem aquele encontro lá, que ele diz assim, olha, eu vou falar que você vai ser a pessoa. Ele disse, mas eu? Como é que vai ser eu? Ele disse, porque antes de você ir, você precisa entender quem você é. E ele lá naquele momento de angústia, disse, e afinal de contas, quem eu sou? Você é uma imagem minha. Não existe essa separatividade. E eu estou querendo que as pessoas compreendam isso. Né? As informações sobre Moisés são bem interessantes, porque é muito colocada dentro do judaísmo, é muito de acordo com o processo religioso, mas as pessoas pouco entendem que Moisés ele, naquele momento daquele encontro, foi quando ele encontrou, onde ele teve um encontro com o eu espiritual. Mas não foi o eu espiritual extra, nem sobrenatural, mas foi com ele mesmo. Aquele encontro não foi como se fosse algo, ai, Deus está lá em cima, eu estou aqui embaixo, ele vai me conduzir. Não, porque essa condução é aqui e agora. Só precisa do encontro com esse eu espiritual. E foi o que aconteceu lá com Moisés. Foi o que aconteceu com vários outros, com alguns profetas, né? Com Salomão, com Enoque, com João Jorge. Então, é apenas a manifestação e o reconhecimento desse encontro consigo mesmo. Quando a gente consegue encontrar-se consigo mesmo, encontra-se com esse eu espiritual. E aí sim manifesta-se a divindade que nós somos. Por que que muitos ainda não estão vivendo essa divindade todos os dias e todas as horas? Porque ainda não teve esse encontro com esse eu espiritual. Agora, para ter esse encontro com esse eu espiritual, necessário se faz despir-se, despir-se daquilo, de tudo que a gente crê, é se desconstruir, é se desconstruir para se encontrar, tá? Então, já teve o seu encontro com o seu eu espiritual? Está faltando o quê? Ah, Ivandrida, é difícil, é não sei o quê, é não sei o quê, é não sei o quê, mas eu estou vivendo a realidade, isso é muito utópico. É utópico? Enquanto nós estivermos achando que a espiritualidade é utópica, continuaremos no mesmo. Enquanto tivermos, não viveremos a glória de Deus. Enquanto achar que a espiritualidade, que eu sou uno com Deus, que eu digo constantemente, está lá, nos registros religiosos, mas eu não creio, eu não vivo.
Se não acontece, é porque eu preciso desconstruir as crenças para poder ver a glória de Deus. O mestre Chua dizia, né? Se credes, verás a glória de Deus. Se credes. O que é esse crer? Desconstruir. Desconstruir para encontrar, para se encontrar. Porque nós somos esses seres espirituais, nós somos essa energia pura, nós somos esse ser divino. E a energia pura é divina. Não é? E quantas coisas tem nos afastado de termos esse encontro com esse eu espiritual? Crenças, dogmas, fanatismos, etc, etc, etc. O conceito da realidade, achar que isso aqui é o verdadeiro. Sim, mas isso aqui é a realidade. Se eu não trabalhar, eu não como. Se eu não tomar banho, eu vou ficar suja. Ah, sim, sim. Mas aí você está falando de corpo material. Mas dentro desse corpo material está quem? O seu eu espiritual. E como é que eu vou viver essa realidade, a vida na materialidade? É a grande pergunta. E como é que eu vou viver? Se eu acreditar assim, como é que eu vou viver aqui? Vivendo como ser de luz. Porque tudo que está aqui está posto para vivermos unos e servidos uns com os outros. Naturalmente as coisas irão acontecer. Naturalmente as coisas virão para nós. Com certeza. Naturalmente as coisas virão. Não precisa você matar ninguém para ter as coisas, porque naturalmente a prosperidade acontecerá. Porque nós somos esses seres de luz, seres divinos, filhos de Deus, perfeitos. Não há defeito em nós. Não há pecado, porque pecado não existe. Isso é coisa inventada pelo processo religioso. Então, se eu creio no pecado, eu estou me punindo. Se eu creio que eu tenho que batalhar para ter tudo, então isso é um tipo de punição. Então, não estamos encontrando o eu espiritual, porque tudo já foi nos dado. Tudo está aqui para nós. Para todos nós. Não é só para algumas pessoas, não. É para todos nós. Tudo está posto para todos nós. Quando a gente encontra o eu espiritual, naturalmente as coisas vêm. Sempre vai acontecer, sempre virão, virão. Ai, eu vou acreditar nisso. Paz. E agora eu vou virar mendigo, vou virar solto, aí sem projeto, sem nada. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. A gente está no processo material e a gente tem que fazer muitas coisas conforme a materialidade, sim, mas crendo que nós somos seres divinos, que tudo vem ao nosso encontro. Naturalmente as coisas chegam para nós, se a gente crê. Tudo conforme tu creste. Tudo conforme tu creste. Então, esse encontro com o eu espiritual é muito sutil. É muito sutil. Entendo que seja. Vejo que é. Mas isso mostra quem realmente nós somos. Se eu só creio no que eu vejo, então não consigo visualizar o sutil. Então estou vivendo o eu falso. É mais fácil, eu acredito que é mais fácil. É mais fácil, mas é doloroso, é sofrido, é de guerra, é de tristeza, é de dor, é de doenças. O eu falso, ele só apresenta-se assim. Então, como é que eu tenho que viver depois que eu encontrar esse eu espiritual? Na glória, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Conhece essa frase? Falávamos há 15 dias atrás. Como é viver
eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Quando a gente diz isso, ou quando isso foi dito, né? Está escrito lá no livro considerado sagrado, a Bíblia, né? Que eu estou no mundo, mas não sou do mundo, significa que eu não estou apegado aos conceitos que são colocados dentro da materialidade, mas esses conceitos eles precisam ser baseados no eu espiritual, vivenciados no eu espiritual, porque é o que nós somos, é a nossa realidade. A nossa realidade é o ser espiritual que nós somos. Isso é que é a realidade. Isso é que é a verdade. Isso é que é a verdade. E o porquê que a gente não vive esse eu espiritual? Porque fomos ensinados a viver de um modo diferente. E quem é o culpado? Nós, todos nós. Todos nós somos culpados, porque nós vivemos isso dentro da consciência coletiva. Agora, eu posso estar dentro desse processo social na vida material sem estar atrelado ou conjugado ou vivenciando as crenças da consciência coletiva. Então, viver esse eu, ter esse encontro com esse eu espiritual, é a gente ter a coragem de romper com essa consciência coletiva. Viver no mundo e não se comungar com isso. É mudar também a consciência coletiva. Isso sim é manifestar o eu espiritual. Manifestar, porque nosso poder mental, né, é muito grande. O nosso subconsciente, ele não é travado. O que trava é a forma que a gente crê sobre ele. Né? Nós temos todo o potencial que a gente quiser usar do nosso subconsciente. Né? Mas nós somos ensinados o quê? Não, você só pode usar 10, tantos por cento. Não, não existe essa matemática no subconsciente. O subconsciente não programa isso. Eu uso o que eu quiser do meu subconsciente. O subconsciente é meu. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Fazer como eu quiser com ele. Fazer ele estar em consonância com o mais alto nível da espiritualidade. Porque somos uno. Quer estejamos aqui, quer não estejamos. A partir do momento que nós tomamos consciência desse eu espiritual, eu tenho conexão até fora do sistema solar. Até fora do sistema solar. Tem tantas pessoas que têm experiências fora do sistema solar, mas são colocados como, você encontrou um ET. Será que é um ET? Ou será que é uma energia pura que está se movimentando? Fica aí a pergunta. Ou será que é um ET? Será que é uma nave espacial? Ou será que é uma visão de uma energia pura caminhando? Porque nós podemos estar aqui ou em qualquer lugar. Conhecem a história de bilocação, vocês? Acho que conhecem. Né? Tinha um grupo de frades bem antigos, eu acho que essa ordem nem existe mais. As pessoas achavam estranho, porque eles viam eles voando, só eles viviam voando, né? Viviam levitando constantemente. E eles queriam fazer uma reunião, eles saíram, estava aqui, vou na reunião com um grupo fulano de tal, da ordem. Eles ficavam aqui, entravam em meditação e ia. Isso é bilocação, saía do local e ia para lá. A reunião resolvia e voltava, sem sair do canto. Fisicamente, o físico não saía do lugar. Isso é uma utopia? Não, são fatos. Por que não acontece mais? Em alguns grupos acontece ainda. Tem algumas pessoas que ainda fazem isso. Né? Não vou colocar isso aqui porque não estou. A gente não vai falar sobre isso. Mas, e aí? E aí? Vai manifestar? Vai compreender? E o seu encontro com o seu eu espiritual?
O nosso objetivo hoje é que cada um de nós tenha esse encontro com esse eu espiritual, hoje, aqui e agora, para viver esse divino. Ter certeza que nós somos pessoas especialíssimas, que pode todas as coisas, que pode fazer aquilo que o mestre Eshua dizia. Ora, 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 vocês estão achando isso grandioso, essas coisas que eu faço. Transformei água em vinho, curei cego, botei aleijado para andar. Para mim, o mais fantástico é ressuscitou Lázaro. Vocês estão achando que isso é grande? Se vocês tiverem um encontro com o seu eu espiritual, vocês farão coisas maiores. E no momento aqui, o maior é ter esse encontro com o nosso eu espiritual. Que a gente consiga ter esse encontro com o nosso eu espiritual. Esse eu espiritual somos todos nós, cada um, com essa necessidade de manifestar esse grande eu espiritual. Se não, estás aqui por quê? Viestes para cá por quê? Por que viver a experiência da materialidade? Por que viver? Para que viver? Né? Então, esse encontro, ele perpassa por uma reviravolta extraordinária dentro de nós. E isso é que nós chamamos de evolução. Vamos evoluir, vamos dar saltos quânticos. Quando eu encontro esse meu eu espiritual, eu estou dando um grande salto quântico. Mas só olhar e vislumbrar não é suficiente. A gente precisa viver esse encontro. A gente precisa viver essa grande verdade. A gente precisa viver esse eu precioso que nós somos. Um ser de luz, um ser perfeito, um ser divino, um ser que pode todas as coisas, que pode usar toda a capacidade que está posta dentro da materialidade, através do nosso pensamento, através da nossa palavra, da nossa crença, da nossa força. E tudo isso está junto. Fazer milagres acontecer na nossa vida. Fazer o divino manifestar. E ser esse ser feliz, porque nós viemos para cá para ser feliz, para viver bem, para ser próspero, para realizar grandes coisas, sozinho e junto. É isso que é o objetivo de estarmos aqui, de evoluir esse espaço que nós estamos, expandir a nossa consciência, não é? Nós estamos vivendo na era do conhecimento, não há mais tempo para perder, não há tempo a perder, não há mais com que estar pensando, vai, se der certo, se não der, não há mais tempo para essa bobagem, não há mais tempo para isso, isso tudo já passou, é para viver esse aqui e agora com essa dignidade de filho de Deus, de ser perfeito, maravilhoso, feliz, próspero, saudável. Esse é o momento para viver isso. Não tem mais pelo que esperar. Não tem mais o que se apegar. Não tem mais a que se prender. É aqui e agora. Porque o passado já foi. O futuro a gente vai construir. E o viver é o aqui e agora. E esse aqui agora, ele tem que estar feliz, amado, alegre, rico, próspero, prosperidade em todos os aspectos da nossa vida. É isso que a gente precisa viver. E isso é o encontro com o eu espiritual. E esse encontro é super necessário para todos nós. É de suma importância para todos nós. Para que a gente não diga, dentro da materialidade, estou passando pela vida. Tá? Porque, primeiro, a vida é eterna. O espaço que nós temos aqui é muito pequeno.
para uma eternidade. Então, esse espaço aqui, ele precisa ser um espaço divino. Que tudo que a gente toque vire ouro. Que tudo que a gente fale vire ouro. Que tudo que a gente seja ouro. Que tudo que a gente pense seja ouro. E que essa alegria, essa felicidade, essa, essa grandiosidade que é a espiritualidade seja manifestada por todos nós. Não estamos querendo dizer que não aconteça aprendizados, mas enfrentar os aprendizados de forma diferenciada, com mais consciência, com mais entendimento. Isso é diferente quando as experiências aparecem, porque nós estamos aqui para aprender, e aprender experiências diferentes, e essas experiências vividas aqui no planeta Terra, elas são únicas, que às vezes a gente vai viver experiências em outros lugares, mas aqui, no planeta Terra, as experiências são essas. E a gente precisa vivê-las como um ser espiritual, como um ser de luz, como um ser divino. E quando a gente encontra com o nosso eu espiritual, essas experiências, o nosso olho passa a ser diferente para elas. Ah, e o que isso quis me ensinar? O que eu preciso melhorar? E o que eu preciso desconstruir com essa experiência? Né? É parar e refletir. Parando e refletindo. O que isso quer me dizer? O que eu preciso mudar? Onde é que eu estou preso? O que eu tenho que soltar? Vamos para o nosso encontro com o nosso eu espiritual? A nossa reflexão da noite. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para todos vocês também fazerem suas contribuições, seus relatos diante desse tema tão profundo e tão especial. Muito obrigada. Muito obrigada. A palavra está facultada para todos vocês. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigada. Boa noite, Ivan. Boa noite. Uma iniciativa aqui, sempre desde o início dessas reuniões, acho que vocês se lembram, eu nunca me canso de dizer que o estado de consciência é o estado de silêncio. O estado de silêncio é essa parte de você estar bem com você mesmo, sossegado, não querendo mudar nada, estar com a mente aberta, para não mudar e ao mesmo tempo mudar. Mudar por quê? Porque quando você entra nesse estado de silêncio, à medida que você vai passando, aquilo que não está organizado, você sente um desejo imenso de organizar, por onde você vai passando. Aí a comunhão com Deus é isso, acho que é isso, silêncio, a partir daí. Essa semana eu estava na ilha, caminhando, eu nunca ia no banheiro, mas quando foi essa semana, deu vontade de ir lá no banheiro fazer xixi. Quando eu cheguei lá, todos os sanitários sujos, imundos de sujo. Que não custa nada, a pessoa só empurrar o dedo, dá descarga. Eu coloquei a camisa aqui, olha, isso aí, de um em um, tom, tom, tom. O próximo que entrou lá, eu tenho certeza que sentiu a diferença. Quer dizer, o que é isso? Estado de silêncio. No taoísmo chinês diz que o sábio, não querendo, mais modesta parte, realmente eu acho que eu tenho alguma sabedoria, que de tanto eu ler esses livros sagrados, Bíblia, budismo, taoísmo, Bhagavad Gita, não tem como a gente não comungar dessa espiritualidade
que existe desses livros sagrados. Então, não tem um texto no taoísmo que diz que o sábio nada faz e nada deixa de fazer, porque tudo ele faz, quer dizer, nada faz por quê? Porque é o estado de não ego, esse não querer mudar, não querer se impor, ter essa humildade. Outra coisa, Jesus dizia, não que o que é servir, porque à medida que a gente serve, será servido. Então tem que esse estado de vazio, esvaziamento. Eu nunca me canso de dizer isso, sempre desde as primeiras reuniões, acho que vocês se lembram. Nunca, nunca me canso. Aí vem a espontaneidade, vem. E a gente perceber que nós não somos isso. No entanto, essas energias formam nosso corpo, nosso pensamento, aquilo que a gente vai vendo, vai percebendo, vai aprendendo, vai vendo como é que funciona um sistema de um carro, um sistema de um computador, um sistema de uma máquina de lavar. Tudo isso através de quê? Você silencia a mente, não briga com aquelas coisas, interage com elas, porque na medida que existe a tensão, o princípio fundamental das religiões é acabar com o conflito. Conflito é o quê? O estado de tensão. O estado de tensão é o quê? É aquilo, você achar que aquilo é uma coisa e você é outra, e não entrar nesse estado de comunhão. Quando você entra nesse estado de comunhão, chama-se samadhi, que é um termo do sânscrito, né? Então, isso é muito bom, a gente se sente feliz, sossegado, gosta de conversar com as pessoas, não para dominar as pessoas, para ensinar ninguém, mas para ver essa comunicação, esse silêncio, você escutar a pessoa lhe escutar, sem querer dominar o outro, sem achar que um é mestre do outro, e essa totalmente essa doação. Isso é viver em plenitude. Plenitude se descobre no dia a dia. Muitas vezes, quando você vem, São Francisco de Assis já dizia, a irmã morta, irmã, chamava tudo de irmã. Por quê? Porque são irmãs mesmo. A doença, o inimigo, muitas vezes a gente está precisando passar a aprender, e essa aprendizagem só é através, às vezes, de uma doença, de uma adversidade, de uma pessoa chata que você está pensando em fazer o bem, muitas vezes a pessoa está pensando que você está querendo tomar o espaço dela, e aí você vai aprendendo mais a buscar essa coisa bem no seu interior, aquietar, como o próprio Cristo dizia, aquietai-vos, Deus. Muito obrigado, muita paz, harmonia, samadhi. Muito obrigada, Gilvan, pelas palavras, pela sua contribuição. Muito obrigada. Obrigado também pela oportunidade. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de fazer suas colocações, seus relatos, fazer algum comentário sobre a reflexão da noite? A palavra é facultada. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos lá, os amados. Vamos olhar aqui o nome. Aparecida, Cristiane, Joaquim, Laís, Socorro, Maristela, Silvanete. Vamos lá. Fazer suas colocações, seus relatos, Boa sua noite, experiência. boa Boa noite. noite, Joaquim. Parabenizar as duas alquimistas, as maestras que
foram à fonte beber da água viva, estão voltando aí revigoradas, muito oportuna, muito oportuno tema, muito boa a exposição, muitas verdades para a gente trabalhar, relembrar. Grande abraço, Gilvan. Outra palestra também. Obrigado, Joaquim. E boa noite a todos vocês. Todos falam sobre liberdade. Ao redor do mundo, diferentes pessoas, raças, países estão lutando por ela. Mas o que é liberdade? Nos Estados Unidos, costuma-se dizer, né, que vive-se num país livre. Mas será que são livres? Somos livres para quem? Para ser quem realmente somos? Eu acho que tem tudo a ver com o tema. Será que somos quem somos? A resposta é não. Não somos livres, ou pelo menos não temos sido. A liberdade ela está relacionada com o espírito humano. A liberdade de ser quem realmente somos. E o que nos impede de ser livres? Culpamos o governo, o tempo, a religião, culpamos Deus. Mas quem realmente nos impede de ser livres? Nós próprios. Nós nos impedimos. O que realmente significa liberdade? Algumas vezes nos casamos e dizemos que perdemos nossa liberdade. Depois nos divorciamos e ainda assim não nos libertamos. O que nos impede? Por que não podemos ser nós mesmos? Temos lembrança de muito tempo atrás, quando costumávamos ser livres e amávamos ser livres. Mas esquecemos o que a liberdade realmente significa. Quando olhamos para uma criança, tem 2, 3 anos, talvez 4, nós ficamos de frente com um ser humano realmente livre, porque ela é livre, porque sempre faz o que dá na telha, o que deseja. O ser humano, em geral, no princípio, ele é puramente selvagem, assim como uma flor, uma árvore, um animal selvagem, que não foi domesticado ainda. E se observarmos os seres humanos que possuem 2 anos de idade, descobrimos que, na maior parte do tempo, eles exibem um grande sorriso no rosto. Estão se divertindo, explorando, brincando, não tem medo de brincar. Só tem medo quando se machucam, quando sente fome, quando sente dor, quando algumas de suas necessidades não são satisfeitas. Contudo, não se preocupam com o passado, não se importam com o futuro e vivem plenamente no presente, aquilo que a gente deseja viver no aqui e agora, nesse vazio que o taoísmo fala, que você fala, Gilvan, nesse ser espiritual, sendo esse ser espiritual que nós somos, que a maestra Ivanilda fala. Criança muito pequena não tem medo de expressar o que sente. São tão sensíveis ao amor que, se perceberem amor, derrete-se. Não tem medo de amar. Essa é a descrição de um ser humano normal. Assim como as crianças, não estamos com medo do futuro ou envergonhados pelo passado. Nossa tendência natural é apreciar a vida, jogar, explorar, ser feliz, amar. É para isso que nós nascemos. É isso que Ivanildo tá dizendo. Se não for isso, Ivanildo, você me corrija depois. Mas é isso que eu entendo. Nós nascemos para ser plenos. Nós somos parte do todo. Nós somos filhos e como filhos somos isso. Mas o que aconteceu conosco? Por que somos tão diferentes? Por que perdemos esse coisa de ser selvagem, né? Quem gosta muito de trabalhar com esse tema é Osho, o antigo Bhagwan Sri Rajneesh, de trazer esse ser humano para despertar esse ser mais íntimo, mais primitivo.
Do ponto de vista da vítima, podemos dizer que algo triste aconteceu conosco. E do ponto de vista do guerreiro, podemos dizer que o que nos aconteceu é normal. Temos o livro da lei, o grande juiz e a vítima governando nossas vítimas. Não somos mais livres porque o juiz, a vítima e o sistema de crença não nos permitem ser quem nós realmente somos. Uma vez que nossas mentes foram programadas com tanto lixo, não somos mais felizes. Essa corrente de treinamento de indivíduo para indivíduo, de geração para geração, é perfeitamente normal na sociedade. Não é preciso culpar nossos pais por nos ensinar a ser como eles. Eles também foram treinados. Boa parte da minha vida eu passei acusando meus pais de fazer isso comigo, né? E aí a minha adolescência foi terrível, porque até eu compreender que eles também eles também eram vítimas de uma programação que eles só repetiam, né? Na época a gente gostava muito daquelas músicas assim que dizia: meu pai não aprova o que eu faço, tampouco eu aprovo o filho que ele fez. Eu acho que vocês lembram dessa. Então, eles fizeram o melhor possível dentro da programação que eles próprios também foram submetidos. Eles também foram domesticados. E aí, os medos dos pais deles, das outras gerações, foram passando para eles e eles foram passando para nós. As crenças, impondo as crenças deles. Eles não possuíam controle sobre a programação que recebiam, nem mesmo consciência que eram programados, né? Nós já estamos um passo à frente, porque se a gente não consegue ainda modificar toda a nossa programação e continua rodando o programa, mas a gente já tem consciência de que a gente não é livre, que a gente é vítima de uma programação, que a gente foi programado. Então, isso já nos dá uma vantagem, porque a gente já começa aqui a tentar modificar uma coisa ou outra, ou não achar que as coisas são assim, ou sempre foram assim, ou sempre devem ser assim. Não há necessidade de culpar nossos pais, e foi isso que assim, aconteceu comigo pós-adolescência, quando finalmente eu consegui perdoar meus pais, e assim perdoar a mim mesmo e promover uma cura, né. E aí, isso também me ajudou a não reproduzir isso com meus filhos, porque eu estava fazendo justamente isso, né. Como dizia Belchior: "Apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais". Na verdade, ele estava interpretando isso tudo que a gente está dizendo. Então, mas o que Ivanilda traz hoje é um grito dizendo que é tempo de parar com esse sofrimento. Nós não nascemos para sofrer, nós não fomos feitos para sofrer. Está na hora de libertar-se dessa tirania, desse juiz trocando a fundação dos seus próprios compromissos. É hora de se libertar do papel de vítima. Nosso eu verdadeiro ainda é uma criança que não chegou a crescer. Algumas vezes ela até aparece quando a gente se diverte ou quando está jogando, escrevendo poesias, tocando piano, sei lá, fazendo coisas que a gente gosta. Mas existem algumas coisas que mudam tudo. Nós as chamamos de responsabilidades. O juiz diz: espera um segundo, você é responsável, tem coisas para fazer, precisa trabalhar, precisa frequentar a escola, precisa ganhar a vida. Todas essas responsabilidades nos vêm à mente como um soco na barriga. Nossa expressão se altera e nos tornamos sérios outras vezes. Se você observar quando as próprias crianças vão brincar de adultos, as expressões delas mudam. Não sei se vocês já repararam, quando as crianças estão brincando, uma vai fingir que é o papai, outra vai fingir que é a mamãe, outra vai fingir que é o médico, outra vai fingir que é o advogado, o padre. As expressões dela mudam, aí você vê como o adulto é feio nas crianças, né? Porque a criança está bem bonita, que ela se altera para representar o adulto, ela mostra isso. Os rostinhos logo se transformam, né? A liberdade que estamos procurando é a liberdade de sermos nós mesmos, de nos expressarmos. Mas se examinarmos nossas vidas, veremos que na maior parte do tempo fazemos coisas para agradar os outros, apenas para ser aceito por eles, em vez de viver nossas vidas para agradar a nós mesmos. É o que acontece com a nossa liberdade. Enxergamos em nossa sociedade, em todas as sociedades ao redor do mundo, que para cada
1.000 pessoas, 999 já estão completamente domesticadas. A pior parte é exatamente aquilo que eu falei. A maioria, nem ao menos, tem ciência disso, que não são livres. Existe algo no interior da gente, que é aquele mago interior, que a gente já falou, que fica chamando a nossa atenção, né, para isso. E aí, a consciência é o primeiro passo. Então, já me alonguei demais. Grande abraço a todos. Eu acho que era saudade das reuniões. Sejam bem-vindas e uma boa noite para todos. Muito obrigada, Joaquim, muito obrigada. Alguém mais gostaria de se colocar, por gentileza? Lopes.